Olá, eu sou Giacomo. Tudo jóia com você? Nessa aula você vai aprender para valer de uma vez por todas o conceito de ponto de inflexão. Então, vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá, ó. Se essas aulas estão te ajudando, ajude o canal, deixa seu like, se inscreve, beleza? Vamos ao importantíssimo conceito de ponto de inflexão. Até o final dessa aula, em 3 vídeos, você vai ver o que há de mais importante a respeito desse tipo de ponto no cálculo. E ele é muito usado, ele tem aplicações práticas bem interessantes. Então, vem comigo, ó. Primeiro, o que é um ponto de inflexão? De maneira bem simples, você tem um gráfico lá, ele tem um certo traçado, um ponto de inflexão é aquele ponto onde a concavidade, a boca do gráfico muda. Então eu tenho um gráfico, está com a boca para cima, de repente vira com a boca para baixo. Ali naquele momento de mudança, naquele ponto onde mudou a concavidade, aquele ponto é um ponto de inflexão. Então aqui, ó, ponto de inflexão de uma função contínua é onde há mudança de concavidade da curva. Mudou a concavidade, estava de boca para cima, ficou boca para baixo, ou vice-versa, boca para baixo, depois boca para cima. Ali nessa transição, naquele ponto onde muda a concavidade, você tem um ponto de inflexão. Quer ver? Então, eu fiz esse gráfico aqui, ó, e eu coloquei 3 pontos, pontos A, B e C. Será que eles são pontos de inflexão? Analisa aqui, ó, antes do A boca está para cima. Depois do ponto A boca, ó, ficou para baixo, então mudou a concavidade. Beleza, aqui você tem um ponto de inflexão. Vamos olhar agora aqui no B. A boca está para baixo, fez um bico, de repente agora, ó, a boca está para cima. Aqui, ó, mais uma vez, ponto de inflexão. E aqui no ponto C, será que é ponto de inflexão? Ó, a boca estava para cima, agora a boca com cavidade está para baixo. Então, mais uma vez, ó, houve mudança de concavidade, então eu tenho outro ponto de inflexão. Os pontos A, B e C são pontos de inflexão. Agora, é importante saber como é que eu descubro esse ponto, como é que eu acho esse ponto. E aqui vem uma propriedade muito importante que vai ser a pista para você conseguir encontrar pontos de inflexão. Qual é a ideia? A propriedade diz o seguinte, ó, sendo o ponto P com coordenadas C e f de C, o valor da função no ponto, né? Sendo esse ponto um ponto de inflexão, então olha o que acontece, tá? Um ponto de inflexão de uma função contínua, então nesse ponto C, olha só, a derivada segunda, ela vale 0, ou seja, derivada segunda calculada no C vale 0, ou a derivada segunda, ela não está definida. Naquele ponto, a derivada segunda não existe, não está definida. Então essa é a grande pista. Num ponto de inflexão, a derivada segunda ou ela vale 0 ou ela não está definida. Quer ver 3 situações? Aqui eu tenho uma situação, ó, eu tenho um ponto de inflexão, afinal a boca está para baixo e aqui a boca está para cima. E como é que a gente vai analisar isso matematicamente? A gente vai perceber aqui, ó, a derivada segunda, aqui nessa região, ela é negativa, a boca para baixo. Depois aqui nessa região, ó, a derivada segunda é positiva, boca para cima. E eu tracei aqui em azul uma reta que representa a reta tangente à curva. E essa reta tangente tem esse tipo de inclinação. Então você observa aqui nessa situação que existe a derivada primeira. Eu tenho essa inclinação representando a derivada primeira. E nesse tipo de situação, eu garanto para você, a derivada segunda nesse ponto vale 0. Ela vale 0. Captou a ideia? Esse é um ponto de inflexão onde a derivada segunda vale 0. Aqui parecido. O que muda aqui, ó, que antes a boca estava para cima. Tá, ó, derivada segunda nessa região, boca para cima. Dessa região aqui, ó, derivada segunda para baixo, negativa, boca para baixo. Aqui, essa reta em azul representando a derivada primeira. Aqui eu tenho a derivada primeira, né? Essa reta representando a derivada primeira, e nesse tipo de ponto de inflexão, eu tenho a derivada segunda valendo 0. E finalmente, um caso onde a derivada segunda não existe, num ponto de inflexão, quer ver? Eu tenho aqui, ó, boca para cima,
Depois, ó, boca para baixo. Então aqui eu tenho um ponto de inflexão, houve mudança de concavidade, beleza. Aqui, ó, a derivada segunda positiva, a derivada segunda negativa. Mas essa reta que representa a derivada primeira, tangente à curva aqui, ó, ela é uma reta vertical. Nesse caso, você deve se lembrar que a derivada primeira não existe nesse tipo de situação. Então aqui, ó, a derivada primeira não existe. E a derivada segunda vem justamente da derivada primeira pela definição. E se a derivada primeira já não existe, então a derivada segunda também não existe nesse ponto. Então esse tipo de situação mostra um ponto onde a derivada segunda não existe e é um ponto de inflexão. Aqui também, ó, onde tem bico, se eu fosse traçar reta tangente, eu não saberia se eu puxaria uma reta aqui, aqui, eu não saberia qual é a derivada primeira. No bico, você viu nas aulas anteriores, nós não temos derivada primeira, a derivada primeira não está definida. Então ela não existe, aqui a derivada segunda também não existe nesse ponto. Então mais uma situação aqui onde não existe a derivada segunda e esse ponto é um ponto de inflexão, porque houve mudança de concavidade. Beleza? Agora vem para o próximo vídeo que a gente vai fazer um exercício, colocar a mão na massa e obter um ponto de inflexão para uma função. É um exercício bem especial e eu te aguardo. Fechou? E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!